Bora lá. Vamos lá. Então, nós vamos passar aqui para a nossa segunda aula, que é a aula de análise técnica. Nós falamos na outra sobre macroeconomia, né? E indicadores econômicos ali, os principais. E hoje nós vamos falar sobre padrões de Kendall. Vamos passar a parte teórica bem rápido para podermos ir direto para a parte prática. Nós vamos identificar os padrões aqui na prática, tá bom? Vamos lá. Então, bem, como o texto já diz, eles são usados, né, na análise técnica, né, os padrões de candle, também de day trade, swing trade, né, chamados de candlestick, tá, formados por candles, né, são gráficos formados por candles que indicam o preço e abertura e fechamento. A história deles, vou passar um pouquinho mais atrás aqui, mas é uma história ali, os candlestick começaram no Japão, entendeu? Com o pessoal no mercado e eles tinham esqueci o nome dele agora, que ele pegava e ficava anotando, e aí ele começou a usar padrões de candles, desenhar os candles à medida que o preço oscilava, então aí nasceu o candlestick, né? Outros, no caso de gráficos, aí tem o gráfico linha lá, que a gente vai ver na sequência, né? Os candles, além da direção, ele permite identificar potencial entrada e saída, tá? Isso aí a gente já sabe, nós vamos ver agora mais para frente, tá? E, e esses candles, né, eles podem ter tamanhos diversos, e formatos, então aí é isso que nós vamos estudar, os formatos que eles dão de acordo com o tamanho, é que fazem criar esses padrões que a gente vai ver daqui para frente. Ó, bem básico, né? Abertura, no caso do candle de venda, a abertura no topo, fechamento no fundo, e o contrário no candle de compra, que é a abertura no fundo e o fechamento no topo, tá? Candles também, né? Traduzido para português e vela, e as linhas aqui são as sombras, né? Que eles falam, né? Então, por que que a gente usa o gráfico? Eu prefiro esse do que o gráfico de linha, tá? É, porque ele dá para a gente identificar melhor ali, né? Onde a gente pode entrar, onde a gente pode sair. Ele marca melhor é melhor para que nós marquemos as zonas de suportes, né? De resistência e fundos. E assim também para poder posicionar os nossos stops, orientar os nossos gains, né? Os nossos take profits ali. Então, e aí também o tamanho dos candles, de acordo, você analisando junto com volumes, e tudo mais, você consegue também ter uma sensação ali, né, do mercado, você consegue entender mais ou menos qual é a dinâmica do mercado naquele momento, se o mercado está mais travado, se está mais acuado, se eles estão bem compradores, se eles estão mais vendedores, se eles estão apreensivos, aí forma um range com candles de tamanhos muito parecidos, entre outras coisas mais que a gente identifica. E aí nós vamos, então, né? Mas no próximo slide, depois desse, nós vamos entrar direto mesmo ali nos padrões de Kendall, tá? É, eu deixei separado aqui alguns com nomes que nós vamos ver ali, né? E aí tem muitos nomes diferentes de um para outro, assim, é muito, muito interessante como que é trabalhado, né? Opa, perdão. Pulei aqui, vamos voltar um pouquinho. Ó, para impulsionar os resultados das operações, né, de trade é fundamental que você conheça os padrões de candle, né, eles são muito úteis na aplicação da teoria de Dow Temo. e a identificação do que realmente está acontecendo. Ô, Vinícius, tudo bom? Seja bem-vindo, Vinícius. É, Como você sabe, as cotações são determinadas e se movem de acordo com o leilão entre forças compradoras e vendedoras. Vou ler isso que depois vocês leem com bastante atenção, é um resumo que eu fiz, tá? Vamos lá. As características, né? Três corvos pretos ou Three Black Crows, também conhecido para mim como três soldados de baixa, tá? Com certeza você vai encontrar outro nome, tá?
ele formado por três candles, né, com corpos cheios, com pavis curtos ali, né, as sombras, né, ou pavis, e ele indica um padrão de reversão, né? Ele está indo numa determinada região e aí ele volta, tá? E o segundo é o contrário dele, né? Que são os três soldados brancos. Eu não consegui entender por que que esse aqui é o corvo preto e esse aqui é o soldado branco. Para mim são três soldados agora são três soldados de compra e com certeza tem outros nomes, tá? Eu trouxe aqui até por uma questão de curiosidade e muito interessante também foi assim que eu aprendi, né? E aí pesquisando na internet eu vi outros nomes, tá? Esse já aqui é o contrário, né? Uma reversão altista. Então lembre-se, né? Três para baixo e três para cima. Aqui, então, né, três por dentro de alta, né, three inside up, né, ele é um variante de Arami, né, que o Arami seria sem esse candle aqui, ó. Eu vou pegar o marcador, sem esse candle aqui. Deixa eu pegar a caneta, o ponteiro a laser, vai ser melhor. Sem esse, aqui, isso. Sem esse candle aqui, ó, tá? Isso aí, só ele, esse aqui é um Arami, tá? Ele é um aramide alta, tá bom? E aí, com o outro, ele está mudando a direção. O arame já mostra, né, que agora ele está aqui, ó, no centro, tá vendo? A abertura dele foi acima do fechamento, né? E ele rompeu o centro desse candle. E aí, o próximo candle rompeu acima do fechamento dele e rompeu o topo do anterior. Então, ele aponta uma reversão, né, de uma tendência de baixa, tá? E aqui nós temos o três por fora de baixo, o three outside down, que é um engolfo de baixa, tá? Nada mais que um engolfo de baixa. E por que o engolfo? Porque este candle ele cobriu todo o corpo desse, inclusive cobriu o pavio, tá? E aí, na sequência, foi aberto um candle de baixa, né, rompendo o fundo. Cara, eu dou risada disso aqui. Lembra que você deve ter visto eu falar desse bebê abandonado, né? É quando ele, tanto na alta quanto na baixa, que você vai ver o de baixa também, você pode ver que ele tem um gap entre o candle anterior e o candle posterior. E ele geralmente ele é assim, ou peão, né, ou doji. Porque a diferença do peão para o doji é que o doji é fininho e o peão tem um pouquinho de corpo, tá? Aqui no caso, como ele é de alta, ele aparece no fundo. E aí nós podemos pular aqui já pro abandonado de baixa, que é a mesma coisa, ele também tem um gap, tá? Ele tem um gap. Essa é a característica dele, tá? Se ele tiver aqui, ele já não é um bebê abandonado, tá? Já é outra coisa. E aí ele tem esse gap aqui, no caso, ele está fazendo ao contrário, uma subida, né? Tá subindo o ativo, aí ele dá um gap, ele aparece aqui, deixa esse corpo bem fininho, os pavis podem ser até um pouco maiores, tá? E aí ele abre para baixo, tá? Nós vamos para o candle de força de alta e o candle de baixo. O que que é o candle de força que eles falam? É um candle de corpo longo, né? Com pavis curtos ou sem pavis, tá? Também acontece sem pavio, tanto para cima quanto para baixo, tá? Ele indica uma mudança súbita de direção e geralmente ele vem após o rompimento de uma região, de um range, tá? Que onde está comprimido ali o mercado, ele vai para cima ou para baixo, né? Então ele rompe com muita força aquela região. O segundo candle geralmente dá continuidade ou ele volta a uns 30% e continua o movimento, tá? Que é natural, que é um movimento de estresse muito forte, tanto na alta quanto na baixa. Então, como há o preço se distancia muito rápido por causa de uma entrada muito forte de contratos, e aí ele sai daqui, tá? O kicker, que é o chute de alta, é, ele, ele se destaca por o próximo candle, tá?
ele fazer uma mudança de caráter, né? Ele mudar a direção bruscamente, né? Esse é um padrão de reversão, né? E aí ele também abre, né, com um gap do seu antecessor, do seu candle antecessor, tá? Esse é o de alta, né? Ele vai mudar uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Isso aqui não acontece toda hora, não, tá? Tem muitos desses vocês vão ver que não acontece toda hora, tá? Mas tem outros que são muito mais frequentes, tá? Muito mais frequentes. Aramia, gente, é muito frequente. Os candles de força, tá, são muito mais frequentes do que esse, mas eu não podia deixar de passar, já que eu sou um conteúdo que vai ficar para vocês verem e reverem, tá? É muito difícil, mas às vezes acontece, tá? Você pode perceber isso aqui também em aberturas, tá? Aberturas de mercado, tá? Aqui o de baixa, mesma coisa, né? Ele abre com um gap de baixa, né? Referente ao último candle aqui. Dia curto são candles de indecisão, são candles pequenos, eles começam a trabalhar ali um do lado do outro, pequenininho, tá? E aí o que que ele faz? Ele vem depois, né? No caso aqui, quando ele fica ali formando um range, você deve ter visto, assim, vai ficando pequenininho e fica pequenininho, e de repente tem um candle que rompe com força, aonde entra ali o candle, né, esse candle de força aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? Vocês repararam que eles é tudo candlezinho pequenininho e de repente ele vai com força, tá? Que esse é o famoso de acordo. Não é assim bonitinho um do ladinho do outro, né, pessoal? Né? Não é assim que funciona. Quem dera se o gráfico funcionasse bonitinho, como funciona quando a gente tem que explicar o que é cada um, né? O dia longo também é um candle de força, tá? Também conhecido como candle de força, tá? Ele tem um corpo bem grande também, às vezes sem pavis, tá? Também alguns chamam esse, se não tiver mais para frente ali, outro exemplo de Marubozu ou Candle Elefante, tá? É muito engraçado os nomes, eu acho hilários os nomes. Então o Doji, ó, todo mundo sabe, não preciso ficar explicando, então eu vou passar rápido, tá? Nós vamos identificar depois o Doji, Candle de corpo curto com pavio longo, tá? Aí tem o Doji Libélula, que ele só tem pavio para baixo, tá? E o corpo fininho em cima. O Doji Lápide, que é ao contrário, tá? O corpo fica embaixo aqui e o seu pavio para cima, tá? Ou sua sombra, tá bom? E o doji e os peões com sombra, que eu falei para vocês, ó, doji, tá? Ou peão com sombras longas, a diferença são que estão pequenos corpos ali com som, tá? Então, o famoso doji Morningstar, a estrela da manhã, né? Estrela da manhã, que também é um candle de reversão, tá? Nós estamos com o mercado caindo e aí aparece esse doji, que também não precisa ser um doji, tá? Pode ser um candle menor, tá? Um candlezinho, tá? Tipo o dia curto, tá? Tipo esse candlezinho do dia curto, tá bom? E aí nós temos também o Estrela da Noite, tá? Que é o Evening Star, que é ao contrário. Ele mostra uma reversão de alta para baixa, tá? É muito legal vocês depois lerem com calma e colocando ali marcando nos seus coisas, porque constantemente aparecem algumas dessas figuras, tá? Umas mais, outras menos, né? O famoso engolfo de alta, né? É, ele confirma aqui, né, o padrão e sinaliza uma reversão de tendência, né? Tá numa queda, vem caindo. O preço abre por aqui abaixo, né? A gente até falou, "Oxa, abriu bem para continuar uma queda e de repente ele vem, engolfa todo o candle. Não precisa ser exatamente pequeno assim, mas às vezes o candle basicamente do mesmo tamanho vem, engolfa e abre para cima dando continuidade. Isso aconteceu conosco hoje, vocês viram isso acontecendo hoje.
O engolfo de baixa, tá? Mesma coisa. Poxa, perdão, eu pulei o engolfo de alta. Engolfo de alta, engolfo de baixa é o mesmo padrão, um para cima, outro para baixo. Estrela cadente. Essa estrela cadente, ela é cruel. Às vezes ela dá sequência, às vezes não, tá? Mas ela acontece numa tendência de alta prolongada, assim, vai subindo muito, de repente o candle abre, né? O candle abre aqui, sobe, ele sobe, não tem força e volta e deixa um corpo como se fosse um martelo invertido, tá? Ele parece um martelo invertido aqui, ou uma, ou a estrela cadente e o martelo invertido são muito parecidos, tá? Só que o martelo geralmente aparece no fundo, tá bom? O martelo geralmente aparece no fundo, mas o desenho é muito parecido, então não confundam, tá? A estrela cadente é no topo ou entre eles aqui, tá? Pode ser aqui também, né? Entre eles, com o pavio para cima, já demonstrando fraqueza no próximo candle, e o martelo é no fundo, tá? Então, para essa parte de vocês identificarem para não no gráfico de vocês, para não. Então, é um gap de alta com dois corvos, né? Os nomes são dos mais criativos, né? É, ele indica, né, que depois de ocorrer o gap, ainda ele considera deixando sombras aqui, né? E aí ele já dá para gente a ideia de uma tendência de alta, tá? Que abre aqui, foi pequeno, ele não conseguiu vir fechar aqui, abre um próximo candle aqui e vai para cima, tá? E também, no caso, nessa aqui em específico, como por ser candles negativos, ele abre o primeiro candle, o segundo candle engolfa ele, já demonstrando fraqueza, e abre o terceiro candle e ele cai. Ao contrário, como eu falei para vocês, se for positivo, ele abre, né, que positivo, o outro candle positivo é mais forte que ele, né, tentam colocar ele para baixo, ele abre aqui, mas ele vem, né, dá continuidade e abre o terceiro candle, continuando a alta, tá? E o gap de alta. Esse é mais um padrão de continuação, tá? Ele surge geralmente num gap de alta e aqui a gente vai ver muito esse tipo de padrão, tá? Em algumas das vezes ele abre dando um gap e aí o mercado volta para fechar esse gap, ele testa essa região e continua a sua jornada de alta, porque o mercado já demonstrou que o interesse do mercado é dar continuidade nisso aqui. Nem tudo que você vê como padrão, a gente está vendo isolado aqui, tá? A gente só está tentando identificar e vendo eles isolados. Agora, depois nós vamos ver no gráfico, tá? Muitas das vezes, quando a gente vê uma situação como essa, eu vou adverti-lo já, aqui é um gap para alta, né? E aí veio testar aqui, né? Divide, ter até mais um candle aqui para dar continuidade. O que acontece? Ele vem aqui, aí você olha o volume, tá alto, é o primeiro candle, vamos pôr um pouco, é um candle de 5 minutos. E aí você fraciona ele para 2 minutos, você está vendo que os volumes estão mais altos. E aí, no próximo candle, deixa eu fazer esse desenho aqui, deixa eu ver se dá para fazer. Ó, você abre aqui, é um candle de 5 minutos, o volume está alto, está com volume alto aqui, né? E aí, você quer confirmar, você diminui ele para 2 minutos, aí o segundo candle já está assim, o terceiro candle já está assim, e aí ele tem dois candles de 2 minutos, já está assim. Aí o outro candle que já abriu aqui, ele já está mais forte, mas ele é de queda. E aí tá vermelho. Aí você olha o outro, tá vindo. Então, o que pode acontecer e enganar a gente é que o próximo candle
abra aqui abaixo do fechamento e dê continuidade. E assim vem vindo o outro, tá? O que ele precisa fazer agora é abrir aqui e continuar, e o próximo candle continuar muito forte. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Rapidinho. E aí, o que que nós temos que prestar atenção aqui na hora? É se o candle aqui está bem forte. 5 minutos. O candle está forte aqui. E já esse de queda aqui, ele já veio mais fraco. Aí o próximo candle abre aqui, um candle bonitão de venda, de compra, perdão, e aí com o volume superior, ele vai dar sequência, tá? Por que que eu quis deixar assim? Porque nós temos que prestar muita, mas muita atenção mesmo na parte dos volumes, tá? Não dá para você confiar somente num tipo de candle ou num padrão um padrão gráfico, tá? Você vai ter que levar em consideração outros indicadores, né, outras situações para poder tomar sua decisão ali se você vai comprar ou se você vai vender. Nós temos aqui o gap de baixa na mesma situação, tá? Na mesma situação, tá? Ele pode fazer a mesma coisa aqui. Se abre um outro candle aqui e o candle de baixa perde força aqui, ele vai reverter esse gap ou ele vai dar continuidade, né, abrindo um outro candle de baixa aqui, porque aqui ele veio para testar, tá? Ele é um padrão de continuação, mas ele precisa te dar todas as informações necessárias. Não basta, porque, assim, por exemplo, se abre um gap de baixa e na sequência abre um candle verde, o que que você imagina? Você imagina que automaticamente ele já vai vir fechar o gap. E aí aqui você vai fazer uma compra, quando na verdade ele só está fazendo um teste, né? E está fazendo um teste aqui no caso, um teste de demanda. Se tem demanda, demanda é para compra, que a maior demanda aumenta o preço. Não tem demanda, a oferta está maior, o preço cai, tá? Homem enforcado, né? O famoso enforcado. Também ele vem depois de um momento de alta, né? E aí ele vem para poder fazer a mudança de tendência, tá? A autista, que eu falei para vocês, esse daqui parece um martelo, né? Mas ele tá distante, tá vendo? Com um pavio. E aí ele geralmente mostra que vai haver uma mudança na tendência. E para baixo você vai ver também, alguns chamam de guarda-chuva. Já vi chamarem ele de guarda-chuva. Ilhas de reversão. Aí para vocês verem, né? São ranges, na verdade, né? São ranges, tá? Ele é um pequeno range, mas se você olhar para ele, ó, ele vem, toca o topo, vem perdendo força, você mostra pelo tamanho dos candles, a quantidade de pavio, e aí ele abre com força para baixo. Deixa uns gapzinhos, assim, como eles falam, mas não é tão bonitinho igual a gente está vendo aqui, não, tá? E na maioria das vezes, não deixa o gap, tá? Ele não deixa o gap, ele simplesmente testa o topo, deixa um candle aqui, e aí ele abre o outro abaixo, e você vê que depois não tem força para continuar subindo. Se deixar o gap é o sinal mais maravilhoso que você vai ver na sua vida, tá? Aí você pode ter certeza absoluta, mas às vezes você consegue ver uns gapzinhos. Quem faz muito essa parte de dar gaps quando está num estresse, o mercado está num estresse, ou ele está muito sobrecomprado ou sobrevendido, né? E vai ter uma volatilidade, uma notícia, alguma coisa, é o dólar. O dólar costuma fazer, dar pequenos gapzinhos, assim, prestem atenção para vocês verem. A mesma coisa se aplica, né, na reversão ascendente, tá? Ele estava caindo, e aí ele faz a mesma coisa, tá?
Você vê que vai perdendo a força, os candles de compra. Você vai olhar nos volumes, vai ver que os volumes estão baixos, né? O nível de agressão também está mais baixo. E aí, o famoso martelo. Olha aí para vocês verem, né? Olha aí, ó, o martelo tá aí. A diferença dele é que o pavio fica para baixo, né? E, e ele faz um candle de compra no final de um ciclo de baixa ou no meio para mostrar uma reversão ou até mesmo um pullback, tá? Ele faz isso também, pode dar um pullback, tá? Vou atentar muito ao porquê de cada um, pessoal, porque como eu estou tentando deixar claro para vocês, esses padrões, eles funcionam, mas eles também precisam de confirmações, tá? Eles precisam de confirmações. Então, por isso, eles por si só, eles não podem ser o seu único meio de tomar uma decisão, tá? Eles têm que estar amparados, para mim, principalmente pelo volume, tá? O volume identifica muito isso. Você vai ver caindo, vai ver o volume diminuindo, e aí, de repente, o volume diminui drasticamente, faz um candle como esse, e aí você vê o volume aumentando depois na compra, tá? O martelo invertido, que também é um padrão de reversão, tá? Na mesma ideia, tá? Se você levar em consideração volumes. Ah, o engraçado aqui, que eu escutei o pessoal uma vez, até quem ensinou isso foi um cara que é muito bom mesmo. Ele fala que quando tem um pavio desse aqui é como se fosse um candle invisível de compra. Eu falo, os caras e é bom, cara, hein? Os caras é uma didática, né? Um jeito de te mostrar que a força compradora estava maior que a vendedora aqui. Mas tem que levar em consideração uma coisa, tá? Às vezes o volume que vai estar aqui, se ele tiver intenso, tá? Ele pode te dar o seguinte sinal, que há uma briga muito grande entre os compradores e os vendedores. Está vendo? Tem os. Deixa eu desenhar que eu gosto de desenhar. Ah, aqui o candle aqui, ele foi desse tamanho, foi alto. Deixa eu só. Aí esse aqui, né, desse candle aqui foi desse tamanho, também foi alto. O desse candle, o martelo invertido, ele foi enorme, muito maior do que os outros. E aí você pensa, vou estar comprado, porque ele vai reverter. E não, ele vem. Por quê? Porque a única diferença no volume é que teve uma intensidade muito grande e foram os compradores tentando defender a sua posição, né? Porque às vezes eles já estão vendidos. Eu mostro para vocês no Times and Trades ali, né? A posição dos comprados e vendidos ali. Vocês veem que às vezes tem vendido que tá bem, tem vendido que está errado e vice-versa com os comprados. E aí o cara tá com 10 mil, 15 mil lotes tomando stop de 1.000 pontos, stop de 1.100 pontos. Aí por isso que a gente fala, ó, o pessoal das grandes instituições é um pessoal diferenciado, eles têm muita grana. Então pode ser eles aqui, mas aí quem ganhou foi o próprio vendedor. E o que que você faz numa situação dessa? Para você enxergar uma correção, o próximo candle também tem que ter um volume igual ou maior e abrir para cima, longe do corpo, de preferência próximo da máxima que o pavio deixou. Aí ele confirma muito mais para você a virada aqui, tá? É, Vamos passar para o próximo para ver se dá tempo de a gente gravar os dois, que aí a gente ganha tempo. Marubozu, vela careca. Eu falei para vocês, o pessoal também chama aqueles candles de força de Marubozu, mas o verdadeiro Marubozu ele não tem nenhum não tem nenhum, ele não tem pavio, não tem pavio nenhumzinho, tá? Muito difícil de aparecer, mas aparecem. É quando o mercado está muito forte, tanto na queda quanto na alta, tá? E significa que tem interesse muito grande. Mulher grávida de baixa ou arami? Aí o famoso arami, né? O famoso arami, que é um candle, né?
e acompanhado depois de um candle de baixo e vice-versa. Vamos ver o Arami de alta ali, a diferença que muda é aqui, tá? No exemplo 2 aqui. Tem muito o que fazer aqui, geralmente, como eu expliquei, ele abre, ele abre acima da abertura do anterior aqui e não e fecha o seu fechamento abaixo da região dos 50% do candle. E aí ele aí o próximo candle, se abrir para cá, ele dá continuidade, uma inversão de queda. Mas tudo você tem que ponderar pelo volume de preferência, tá? A mesma coisa no Aramid alta, tá? Faz a mesma coisa, o fechamento foi aqui, no caso da compra, o fechamento foi aqui, o fechamento foi aqui, ele abriu acima do fechamento, né? E fechou acima da região dos 50%, tá? Isso aqui é um desenho maravilhoso, mas às vezes ele pode vir um pouco mais para cá, melhor ainda, ou ele pode abrir no 50% desse candle aqui, e vir por aqui. Aí você tem que levar em consideração várias outras informações que o gráfico te dá. Agora, um exemplo desse tipo aqui, só que com candles de corpo cheio, vai ser o próximo slide. O próximo slide é a nuvem negra, tá? Ele faz exatamente isso, ó, tá? Só que para mudar para uma queda, o que que ele faz? Nós estamos subindo, né? Tem um candle aqui. Essa canetinha é feia de desenhar, mas ó, nós temos um candle aqui, né? Vou desenhar bem basicão aqui, um candle aqui. Aí nós temos outro candle e o mercado está subindo, né? O mercado subiu. Nossa, podia ter um quadradinho, né? Mas só tem essa caneta horrorosa. Aqui e aqui. De repente, ele abriu aqui em cima. E você achando que ele vai dar continuidade. Quando você olha no saldo de agressão, o vendedor está fazendo mais. Ó, o microfone, pessoal. E aí o seu fechamento fica, né, fica bem abaixo dos 50% desse e, né, e ele também, ele vem com muita força, tá? Com muita força, tá? Aqui ele diz para você dar preferência, as velas não devem ter muita sombra, tá? Que tenha. Esse é o cenário perfeito, tá, pessoal? Esse é o cenário maravilhoso e perfeito, né? Eu não posso alterar o texto porque é exatamente o texto que fala do Kendall, né? Então eu não posso mudar né, do meu jeito e falar do meu jeito, mas a gente tem que pensar que isso aqui tem que vir junto com o contexto, tá? Ó, até aqui a gente pode falar, trata-se de um padrão de reversão de alta que, no segundo momento, a força vendedora aumenta, levando a cotação até o candle anterior, mas sem engolfá-lo. Quanto maior a penetração do candle vermelho em relação ao verde, maior a chance de reversão de alta. Quanto mais ele vem aqui, aí você vai olhar no volume, você tem um volumão, de repente vai abrir um outro candle vermelho aqui, né, um outro candle vermelho por aqui, à sua direita, e aí você confirma a reversão, tá? É isso daí. Deixa eu apagar. Eu não estou lendo o texto com vocês para a gente passar mais rápido, tá? Nós vamos olhar os principais padrões ali já no gráfico, tá bom? Isso aqui vocês leiam, releiam, se quiser decorar, decore, tá? Cinco candles formam esse padrão, tá? Padrão de baixa de 3 dias. Não é porque são 3 dias, né, cada candle diário, não. É o nome que eles deram para ele, tá? Indica um padrão de continuação de baixa, tá? Representa o exagero do movimento vendedor, que é corrigido, o famoso pullback, né? Pullback. E ele é um padrão que é confirmado com um novo candle, né? Que fecha abaixo daquele que abriu. Aqui. Mas esse aqui é um formato lindo, né? Um N. Coisa mais linda, né? E, e agora. No padrão, né, de alta, que é a mesma coisa, ao contrário. Os peões, que a gente já viu ali junto com o doji, o piercing,
tá? Que é o contrário do que nós vimos anterior, tá? É o contrário da nuvem negra, tá vendo? Já estamos encerrando já, tá? As pinças de topo e as pinças de fundo, tá? Nossa, olha aqui, eu esqueci o azinho, que coisa feia. Quando há duas ou mais velas com a mesma máxima ou mínima em situações de alta ou baixa, ele indica, né, que a de topo acontece após uma tendência de alta e pode indicar uma reversão de baixa. Ele abriu junto com o fechamento, só que já veio para baixo. Isso aconteceu hoje comigo, isso. Aconteceu isso hoje comigo. Mesma coisa. E no fundo aqui ele rompe aqui e fecha abaixo. Sombras longas, isso aí é padrão de candle, tá? Sombras longas, a gente não precisa. E os strikes de alta e de baixa. Podem ver que são muitas coisas parecidas, tá? 41, 42 aqui, ó. Tá? O mercado está caindo, de repente ele dá uma esticada. Não tem muito segredo, tá? E a vela prensada é um engolfo bem forte aqui, tá? E isso aqui, na análise SMC, nós chamamos de order block, seria a, o último candle antes de uma mudança de uma mudança de padrão. Então, ó, bem, agora nós vamos passar para a parte prática e vamos olhar direto no gráfico. Como operar os padrões? Todo mundo já leu isso aqui e eu falei bastante, né? Principalmente do volume. Então, mas a gente tem que ver, né, qual é a tendência anterior, tá? Antes da operação. O volume, tá? O volume, que é o que eu mais gosto de olhar quando está acontecendo uma coisa dessa, segundo tá ali mudando a direção, eu fico olhando os volumes, ver como é que eles estão se comportando ali. A análise gráfica você pode usar, né, com médias, linhas, suporte e assistência, entre outros, e o seu gerenciamento de risco, tá? Isso é fundamental. Pessoal, eu vou tirar aqui agora e vou para direto para o gráfico que a gente vai identificar alguns. Deixe-me tirar aqui só um pouquinho. Aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar e nós vamos identificar o que nós vamos conseguir identificar nesse momento. Esse aqui é o dia de hoje, ó. Esse é o dia de hoje. Eu não separei nada, eu não preparei esse daqui, tá? Eu quero fazer junto com vocês, quero que vocês. Nossa, olha aqui para vocês verem que o que é isso aqui, ó? Microfones abertos aí, vocês respondem para mim, por favor. Isso aqui é o que, ó? Marcar. Essa daqui que eu mostrei aqui, ó. O que é isso aqui? Quem se habilita a responder para mim? Aparece aquele ET soldadinho, né? Os ET três soldadinho. soldados Isso, os corvos pretos, Black Crows, né? E olha que engraçado, na sequência dele, Hum. quase, ó, olha aqui, ó, se tivesse mais um ia ser perfeito. Nós vimos no final agora, né? Nós vimos no final agora esse padrão, que eu até já falei, olha, parece um M. Vocês lembram dele, ó? Padrão de baixa. Ele Por vem causa um candle vermelho, né? Se tivesse mais um, seria o padrão perfeito, mas ele forma um N, ó. Olha lá, ele Sim. fez exatamente como no desenho. E o que que ele faz? Ele já é um padrão de baixo. O que que aconteceu após? Ele caiu. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que pegar o que eu passei para vocês, o material, e ir comparando com o gráfico de vocês. Ele não vai ser 100%, isso aqui é um desenho, tá? Feito para exemplificar. Aqui é tudo muito lindo, o desenho aceita tudo, tá? O gráfico parado também. Ele aceita todas as coisas, tá? Olha só, olha só que interessante.
Cadê? Eu tinha visto. Vou colocar uns 15 minutos para gente. Se vocês identificarem alguma coisa também, aí, quando eu estiver passando, pode parar e chamar a atenção, tá? Eu ponho 15 minutos para passar mais o gráfico. Ó, outro padrão de reversão daquele M, deixa eu só tirar esses aqui. É esse aqui, ó. Ó, aqui ele deu 4. Só que no meio dele, aqui, ó, teve um candle vermelho, mas ele fez o mesmo padrão, ó. Tá vendo? Ó, mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro. Aí o quinto, ó, veio, rompeu o fundo, veio rompendo, tá? E deu sequência no próximo candle. Tá? Aqui, três soldados de força. No caso, final de um ciclo já, né? Que era um final de um ciclo. Mas vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar os três soldados de força aqui, inclusive um deles é aqui, ó. Nessa região tem três soldados. Bem aqui, ó. O próximo candle deu continuidade. Deixa eu tirar tudo isso. Enquanto eu estiver desenhando, ele vai ficar aparecendo. Eu tenho que refazer tudo mesmo. Nós vamos pegar os padrões de reversão também, né? Os padrões de reversão. Vamos pegar uma. É tanto padrão, gente, é tanta coisa que acontece. Vocês vão ver agora que a gente vamos ver o padrão gráfico, ou a gente deixa para o pessoal todo participar. É muito, muito legal. Vou diminuir aqui de novo para aparecer mais coisas. Essas aulas teóricas têm que ser rápidas, elas não podem ficar com muito tempo, não, senão a gente acaba acaba perdendo aqui o foco, sabe? Nossa, olha quanta coisa. Deixa eu fora. Padrões de Kendall. Padrões de reversão. Isso é um padrão de reversão, pessoal. No fundo, tá? Esse aqui é aquele padrão perfurante, só que ao contrário. O mercado estava caindo, ó. O mercado estava caindo aqui. Outra coisa também ó, a gente pode ver são é o martelo, tá? Aqui, ó, o martelo, isso é um martelo, tá? Mesmo que ele esteja vermelho, ele é um martelo também, tá? Pode ser verdinho, aqui ó, ele já aparece aqui verdinho, tá vendo? Ele veio, tentou cair, não caiu. A gente consegue ver isso de todas as formas. Deixa eu colocar volume, que aí vai ficar mais fácil de fazermos a coisa do jeito certo. Quando eu falo para vocês, a gente tem que prestar muita atenção no volume, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente teve um engolfo de alta, bem nessa região, ó. Não sei se vocês estão enxergando. Bem aqui nós tivemos um engolfo de alta. Aqui, ó. Ah, vou pegar o pincel, só. Pincel. Eita, não peguei. Como é que eu não peguei o pincel? Marcador. Acionado. Aqui, ó, nós tivemos um engolfo de alta. Bem aqui, ó. Tá vendo? O candle verde forte aqui, né? Deixou um paviozinho e tudo, mas aí veio um candle vermelho, engolfou ele inteiro. O mercado veio aqui, tentou mostrar força e na sequência ele já caiu.
Cara, é difícil até de decorar todos os nomes disso aí. Eu lembro mais os padrões do que os nomes deles em si. Dia curto, olha aqui para vocês verem. Isso aqui pode ser considerado um dia curto, ó. Com candlezinhos pequenininhos ali, sem força, sem volume, tá vendo? Ó? E aqui, por falar no volume, ó, o, o Kendo tava com volume, né? Aí veio o vermelho maior, com volume bem equilibrado, bem parecido. Na sequência, eu tentaram retomar a alta, mas já não tinha tanto volume, o volume já foi menor. E aqui a gente pode ver que o mercado foi brigando e o volume foi diminuindo. Já na sequência, no próximo candle que rompeu, que testou o fundo, tá? Aí nós já temos um aumento pequenininho, mas um aumento do volume. E na sequência, ó, nós já vemos um volume maior, um volume maior. Chegando aqui nesse martelo, chegando aqui nesse martelo aqui, os compradores, ó, tentaram mostrar força, mas olha o volume, não tiveram força para continuar. Nós tivemos até um candle com corpo, mas com um volume bem pequeno. Já na sequência, houve uma briga aqui e quem levou a vantagem foi os vendedores. E aí, na sequência, a gente já viu o que aconteceu, né? Uma explosão aqui e se foi. Aqui também tem um doji como nós vimos, vou pegar aqui onde que estava o doji que a gente viu. Mas o doji, ele é um candle de indecisão, né? Por ser um candle de indecisão, ele está no slide 22, que é um doji estrela da noite. Esse aqui, ó, bem aqui. Tá? Um doji Estrela da Noite. Ele, não pegou de novo. Aqui, ó. Oh, mas não pegou. Deixa eu tirar isso. Ah, marcador. Marcador, isso. Ó, um doji Estrela da Noite, ó. Bem aqui, ó. Tá na nossa página 20 na página 22 é o 17º. Vocês vão ver que ele vem, né? Aqui o desenho tá lindinho, né? Mas ele vem dessa forma aqui, ó. Ó, ele vem dessa forma aqui. E aí, na sequência, abre-se um candle diferente, né? Um candle, no caso, contrário, um vendedor. Ou podia ser também ao contrário, ele podia estar embaixo, vir fazer embaixo e sair é, um candle comprador ali, invertendo a tendência, tá? Olha, eu acho que eu nem vou estender muito, porque senão fica maçante. O exercício para vocês é pegar isso daqui e ir identificando. Vão identificando. Falar, eu já sei. Cara, eu vou falar para você, eu tô 5 anos aqui, eu não decorei todas ainda não, tá? De decorar, assim, de falar o nome, ó, esse aqui é o fulaninho. Não fiz isso ainda não, tá? O que você tem é que entender o que significa cada padrão daquele. Isso aqui, ó, é considerado aquela aquela vela. Ó, esse aqui, ó, melhor ainda, ó. Quase nada de pavio que tá vendo? Isso é um marubozu. Isso. Esse aqui ainda tem um pavio maior, né? Pode ser considerado uma vela de um queda de força, mas ele não deu continuidade, estava grande demais. Mas fica uma vela elefante, uma marubozu, né? Que eles falam. É que aí o mercado faz isso aqui, ó, e volta. Eu vou dar um spoiler para vocês sobre macrofinanças e microeconomia. É, quando acontece um candle desse aqui, ele é anormal, tá vendo? Ele é muito anormal. Ele é muito anormal. O que que acontece? O player, ele tem que comprar X contratos. Ele precisa, tá? Um trader de uma grande instituição, ele é diferente de nós, tá? Isso acontece muito mais com ações, mas o princípio é o mesmo, tá? Vou usar o exemplo de ações. Vamos supor que isso aqui seja uma ação. Nós temos um player que ele estava com o dinheiro, ele opera um fundo, ele gera um fundo, e aí ele estava com o seu dinheiro lá no Tesouro Direto que venceu agora. Vamos supor que o dele venceu agora. Ele pegou pouco tempo, 5 anos ali, e venceu agora. Aí, o que que acontece? Só que os juros está caindo.
Então não é interessante para ele. E aí ele precisa movimentar. E o que está acontecendo? A inflação está mais baixa, está pagando menos juros, e aí as empresas estão mais sólidas, então compensa você entrar no mercado de risco, ao contrário, né? Cai os juros, o pessoal tira dinheiro da renda fixa e coloca no mercado de risco, que são ações e futuros, tá? E aí o que ele faz? Ele tem lá, vamos supor, ele tem, é, ele tem 500 mil reais. Ele tem 500 mil reais, né? Ele tem 500 mil para poder tirar de um fundo e colocar para cá. Eles trabalham com bilhões, mas vamos só para vocês entenderem. E aí, essa ação aqui, ela custa 3,50, tá? Aí você pega 500 mil e divide por 3,50. Ele vai comprar 142 mil ações. Vocês entendem o que eu tô falando? Não dá para ele chegar e tochar 142 mil ações no Booking, assim. O pessoal, ele vai explodir o Booking ali, né? E também é, ele pode, como que se diz? É, tem um nome para uma punição. Então, o que que ele faz? Ele pega essas 140, vamos pôr 140 mil, ele pega essas 140 mil ações que ele pode comprar e divide elas em 20 e divide por 20. Então, ele vai pegar, comprar de 7 mil em 7 mil ações. Vocês estão entendendo? Então, aí aqui ele vai pôr 7 mil, aí o mercado já subiu daqui para cá. Aí ele põe mais 7 mil, ele põe mais 7 mil, aí ele põe mais 7 mil, ele põe mais 7 mil. E assim ele vai indo e o mercado, ele vai esticando o mercado. Outra situação no mercado de futuros que acontece também é quando o trader de tesouraria, geralmente, ou até mesmo um outro trader que opera com grande capital, ele precisa fazer com que o preço chegue a determinado valor. Vamos supor que o trader ele está comprado aqui atrás, assim. Ah, apesar que está numa queda, né? Fica mais difícil. Pegar do dólar. O do dólar vai dar para entender melhor. Vou fechar aqui. Aí. O... Vamos supor que eles estão comprados aqui, ó. Está comprado aqui nessa região. Ele está comprado nessa região aqui. E ele precisa. O player, ele está comprado no 6,50, né? Que é ele está comprado a da mínimo, esquece o que aconteceu atrás. E aí ele precisa levar o preço para 6,80 para ele sair da posição que ele está. O que que ele faz aqui? Né? E os vendedores vieram empurrando, lógico que aqui também, ó, ele veio executando, ele comprou lá embaixo e trouxe o preço até aqui. Aí ele veio executando e aqui está o preço médio dele. Se você traçar assim, ó, uma média desde aqui, ela sai aqui. E aí ele precisa, aqui ele estava com 60 mil contratos, aí ele foi diminuindo, diminuindo, tipo a UBS dormiu com 100 mil contratos de segunda para terça. Lembram-se disso, né? Aí ó, ele veio executando. Aqui ele vinha soltando um pouco dos contratos, aí ele vinha comprando novamente, melhorando o preço médio, soltava um pouco dos contratos. Aí aqui o mercado reagiu, né? Ele soltou os contratos, depois ele comprou novamente. E aí ele está com uma leva de contratos ainda e ele precisa se livrar daqueles contratos, né? Que ele precisa vender aqueles contratos que eles não fazem operação de day trade como nós, assim, né? Tem que comprar de manhã e no máximo à tarde tem que vender. Eles levam essas operações por uma semana, por um mês, 3, 4, 5 dias. Aí vai muito de como eles operam, né? Você faz position ou você faz swing. Eu vou também, né? Aí o que que acontece? Ele precisa jogar o preço para cima. Então ele entra com contratos. Vamos supor que seja uma alta mais forte que isso aqui, né? Isso aqui é final de dia, mas aí ele vai jogando os contratos. Ele tem lá 20 mil contratos e ele vai comprando.
absorve toda essa queda, ele vem absorvendo, tem 20 mil contratos, ele vem jogando de 2, de 1.000, de 30, ele deixa posicionado, ele agride o book. A diferença, assim, ó, a agressão do book é quando você faz compra à vista. E a outra é quando ele posiciona suas ordens. Aí ele posiciona a ordem, pega, sobe mais um pouco. Tentaram derrubar ele aqui, aí ele veio, aí ele de dois em dois, ele chega aqui, ele já coloca um 5 de uma vez, aí empurra o mercado, ganha força, estopa o pessoal que está nessa região, e aí ganha mais força, ele consegue ir levando. Quando o preço chega por aqui, ele faz o quê? Aí ele solta os contratos novamente e sai daquela posição comprada que ele estava, mudando toda a sua estratégia, preparando uma nova estratégia para a próxima. É isso daí, tá? Esse foi um spoiler da aula que a gente vai ter sobre macrofinanças e microeconomia ali, e macroeconomia e microfinanças, perdão, pessoal. E então, do Kendall, não tem nenhuma dúvida, né? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida para vocês. Ficou? Deixa eu ver, tem uma. Acho que não ficou dúvida, não. Ficou alguma dúvida? Vocês podem responder, mandar por aqui. O que que vocês acham? Tem alguma dúvida? Porque assim, o Augusto eu sei que está mais tempo, o Everton que tá menos tempo. É bom ter essas informações. A análise técnica muita gente despreza, mas ela é importante. Vocês podem ver que esses padrões se repetem. Olha um Marubozu aqui, ó, agora que eu estava olhando, ó. Ó, ele é difícil de aparecer, mas aparece, ó, tá vendo? Ó? Não tem uma sombrinha, ó, um Marubozu. Seguido de três candles de força depois de um martelo, ó, tá? Tem um outro nome, esse martelinho. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, se eu acho. Eu tomei uma, eu tomei um treinamento que isso aí, sobre é, volume financeiro que tinha essas passagens aí. A chamava aí de Kendall Esforço Resultado. Ele tinha muito volume, mas pouco preço. Hum, é. Aí então, para vocês verem, ó, olha aqui que aconteceu aqui, ó, na sequência já veio, sumiu e já saiu um Marubozu, que aqui quase deu umzinho, né? Se ele fosse maior ainda, esse seria, mas ele é grandão, rapaz, olha o tamanho dele, né? E engraçado, olha só para vocês verem uma coisa sobre volume. Eu tô pegando outra aula. Ó, tá vendo aqui esse candle? Ele não tem tanta força. Esse já tinha muita força. Deixou. Por quê? Os compradores também fizeram força aqui para ele não cair, ó. No entanto, ó, ele testou o fundo, tá vendo? Ele só foi se rompido lá na frente. E já aí, ó, aí aqui, ó, aqui houve ao contrário. Nesse candle aqui, ó. Ah, é um candle verde, né? Por isso que eu não uso com cor, tá? Ah, ele só tá verde porque o candle ficou verde. O volume ficou verde porque está verde. Mas aqui teve uma força insana dos vendedores também para não ganhar aqui. Porque chegou perto, ó, né? E aí o próximo Kenda já não teve tanta força, teve só força compradora. E na sequência, esse aqui só pegou e o embalo e foi embora. Eu só falei dele porque eu achei muito interessante, que eu não estava achando, não é igual aqui. Oh, meu Deus do céu. Aqui, né? Aqui, por exemplo, ó, um marubozu também, né? Uma vela elefante, tá? Uma mudança de tendência aqui para vocês verem, ó. Aqui, três soldados. E se nós ficarmos procurando, a gente vai enxergar. O Kendall, o Kendall do dia curto, olha quantos aqui, ó, formando aquele que eu falo para vocês. Geralmente ele acontece no final de um dia, tá? Eu acho que é isso daí. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, tem mais uma aqui. Aí eu aqui tô de boa. Everton, tá tudo tranquilo, Everton? Tá ouvindo? Ó, tô ouvindo sim, Luiz. Tudo tranquilo, cara. Tá, tá, eu não vou focar muito nisso, porque isso aqui é uma análise técnica. É bom você depois, vocês. Eu aconselho, eu faço isso, gente, de ficar relendo essas coisas, que elas são importantes para que a gente possa identificá-las durante o dia. Hoje nós tivemos situações, e depois estudando aqui para poder passar para vocês, eu fiquei vendo assim, situações de stop que eu tomei de besteira, sabe? Ou entradas que eu não fiz
que eu fiquei pasmo. Como eu não fiz essa entrada aqui? Você está entendendo? Como que eu não fiz? Era só eu ter traçado aqui, vocês vão ver agora em análise na parte gráfica. Era só você ter traçado aqui e você vai ver que nós vamos ver daqui a pouquinho, ó, na parte de análise gráfica. Ou você pode usar o retângulo, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou desligar aqui, 9h15, tá? Vocês querem que eu já fale da análise gráfica? Ou a gente deixa para sexta-feira, para terça-feira que vem, para estar todo mundo? O que que vocês acham? Uma votação entre vocês aí. Eu já vou encerrar a gravação, encerro tudo. Cara, eu prefiro deixar para terça-feira. Beleza, até porque já foi 1 hora e pouco já também, né? Glória a Deus, Deus é bom. Eu consegui passar os 45. Eu passei, perdões se eu passei rápido, tá? Também, Eu já também. Isso aqui deixei é com melhor. vocês desde domingo para vocês já irem capitulando, estudando e vendo. Só vou deixar mais um spoiler da próxima aula. Ó, isso aqui é um retângulo. Geralmente ele faz uma inversão ou uma continuidade no movimento. Você já fica até para amanhã. Por exemplo, às vezes ele estava abaixo, e aí ele vem, chega aqui, ó, você vê uma disparada no preço, chega aqui, o preço fica, isso aqui eu chamo de, é uma indução, e aqui ele vai fazendo uma distribuição, ó. Ele fica aqui, ó, fazendo topos e renovando topos e fundo, topos e fundo, topos e fundo, topos e fundo. Ele não passa nem lá nem cá. Você pode marcar os pavis se você quiser. E de repente, ele rompe para cima ou rompe para baixo. Tem que ficar esperto com os falsos rompimentos. Mas neste caso aqui específico, o Kendo estava com muita força. Ó, tá vendo? E de 2 minutos só. O Kendo com muita força. Mesmo assim, eu podia ter esperado, ó, ter esperado aqui e aí entrado no próximo, Kendall, com um stop aqui dentro aqui. Então, são coisas que a gente tem que ir praticando, praticando, praticando. O retângulo também se aplica aqui, ó. Aqui também ele se aplica, tá? Nessa região aqui, ó. Ele se aplica aqui. Eu vou mostrar para vocês um que se aplica. Tem gente que põe esse retângulo, tem situações pequenininhas. Deixa eu ver aqui um. Nossa, aqui é bandeira. Vai ficar para amanhã, para terça. Só para encerrar o último spoiler da próxima aula. E, na verdade, eu queria, era, achei, ó. E é cedo, ó, no 9h e pouca da manhã. O mercado abriu, tá vendo? Foi subindo, ó, subiu. Chegou aqui, ó, encaixotou. E aí, o que foi que aconteceu na sequência? Ele já teve um candle que abriu e explodiu. Abriu e explodiu. Você pode entrar ou espera, porque 70 a 80% das vezes que há um rompimento, ele é falso. Tá? Nem toda hora você consegue entrar num rompimento. E aí você poderia ter entrado aqui. Você pode pôr um stop abaixo, que aqui ele é um candle grande, 13 pontos e meio no dólar. Para mim, ficaria dentro da uma margem até uns 15 pontos. E aí você poderia ter pego tudo isso aqui. Tá? É isso. A parte de padrão gráfico, eu separei só alguns ali, que é o padrão, né, de continuidade, o padrão de reversão, que são os que mais acontecem. A gente vai ver bastante eles acontecerem. Aí tem outros que eu sugiro que vocês pesquisem, estudem, tá? Eles não são tão frequentes e esses que eu vou apresentar para vocês, vocês podem entrar em qualquer curso de análise técnica, né, na parte de padrão gráfico que ele vai estar lá. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês aí por esse período, esse tempo aí, 1 hora, né? 1 hora, a gente começou 8h15, 1 hora e 4 minutos, vai ir para 1 hora e 5, tá? Muito obrigado mesmo aí. E como comecei falando, nós vamos falar hoje sobre padrão gráfico, terça-feira perdão, hoje nós falamos sobre candle, padrão de candle, né? Na terça-feira nós vamos falar sobre padrão gráfico.
e aproveitem que você tem o material, vão estudando e também estudem o padrão de Kendall, memorize o máximo que vocês puderem de padrões, vai estudando, vai marcando, não tem outro jeito de ficar melhor. Não tem receita de bolo, não tem metodologia milagrosa, como vendem por aí, não. Ah, tem metodologia, funciona? Lógico que funciona. Só que ela vai funcionar por quanto tempo? E quando você perder, você vai saber lidar com isso, vai saber por que perdeu? Então, foca no estudo. E e aí, nós vamos encerrar. Eu acredito que ainda vamos pegar a primeira semana de fevereiro com a coisa que eu não queria. Eu vou tentar juntar, como eu falei para vocês, Elliott, Fibonacci ali, junto com a história de Down, que criou Dow criou a análise técnica, tá? Depois vocês vão entender por quê. Ele que criou o índice Dow Jones junto com outra pessoa. E assim a gente finaliza, né? E finalizamos o primeiro conteúdo junto, né, com a macroeconomia e com a microfinanças. E aí nós vamos embarcar em taper read, price action, tudo introdutório, tá, pessoal? Porque assim não é uma área de domínio que eu tenho, tá? Então a gente vai melhorando cada vez mais, tá bom? E aí, legal, se às vezes algum de vocês pode falar, puxa, eu gostei muito de price action, e aí você começa a, a, a poder a entender mais para a parte de price action. Eu já gosto muito mais de volume com análise técnica, tá? Eu gosto muito da parte do volume com análise técnica. E aí, o último módulo que nós vamos fazer é a análise SMC, e aí ela já pega também a parte com volumes, uma parte de análise técnica, vocês vão ficar impressionados ali, é muito, muito legal mesmo, tá bom? Então é isso daí, por hoje é só, tá? Agradeço vocês aí, desculpem, né, tomar esse tempo todo de vocês, mas faz-se necessário para a gente poder crescer, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã cedo, então. Pessoal, Falou. uma cobrança que eu vou fazer com vocês, todos vocês, tá? Todos, todos, todos. Eu ponho o link 15 para as 9. E é importante. Ó, eu espero que vocês estejam fazendo o seu morning call. Eu espero. Eu espero mesmo. Porque senão você entra ali sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está rolando, né? E o que pode acontecer. E aí tá numa operação linda e maravilhosa, e vira o mercado na cara e fica lá procurando saber o que foi que aconteceu. Então, porque a ideia aqui é que vocês sejam traders diferentes mesmo, diferentes. Quando chegar em dezembro, fala, Luiz, obrigado por esse tempo que a gente passou junto. Daqui para frente eu caminho sozinho. Beleza? Forte abraço para Beleza. vocês.